Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula, tá? Do Ensino Remoto 2021. Uma aula de física, da parte introdutória, onde iremos tratar sobre os conteúdos deslocamento, distância e intervalo de tempo, né? Assuntos aí dentro da cinemática escalar. Então, primeiro vamos falar sobre o deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? É a variação da posição do móvel, tá? O deslocamento é a variação da posição do móvel. E aí, esse deslocamento, ele vai depender exclusivamente, né, somente das posições final e inicial do móvel. A expressão ΔS, tá? Ó, ΔS vai ser usado para representar a variação do espaço. Então, toda vez que nós temos esse ΔS, esse delta significa a variação. Vai ser a variação do espaço sofrida pelo corpo, né, num certo intervalo de tempo. E esse deslocamento a gente define assim, ó. Como ele é a variação da posição, nós vamos ter a posição final menos a posição inicial. Esse S aqui nós chamamos de posição final. É o espaço que o corpo ocupa no intervalo, no tempo t. Já o S0 é o espaço inicial, ou seja, o espaço ocupado nesse instante t0. Então, para nós, t0 aqui é o instante inicial, t é o instante final. Então, para o instante final eu tenho uma posição final e para o instante inicial eu tenho uma posição inicial. Então aí a equação fica assim: deslocamento, que é ΔS, vai ser igual à variação da posição, né? Você vai pegar a posição final, que é essa daqui, ó, posição final, menos aqui a posição inicial, tá ok? Vamos avante. Agora vem a linguagem matemática do movimento, né? Vamos trabalhar aqui a questão da posição. O que é que a gente define como posição do ponto material? É o lugar que ele ocupa, né? Na trajetória em relação a um certo referencial adotado. Então você tem aqui, ó, vamos ilustrar aqui. Nós temos aqui, ó, uma trajetória orientada, ela está positiva nesse sentido. Aqui eu tenho a origem dessa trajetória, que eu chamei de zero aqui, né? A posição zero está aqui. É a origem dos espaços. É a referência, né? Então, as posições que tiverem à direita disso aqui, ó, ela vai ser posição positiva. No caso aqui, ó, essa esferazinha, ela está a 2 módulos aqui do zero. Então, a posição dela vai ser mais 2 metros. Já essa outra esfera aqui, que você pode perceber, ó, ela está a 2 módulos mais à esquerda. Ele está dizendo que cada módulozinho desse vale 1 metro, a escala, né? Então, a posição dessa esfera aqui, que eu estou apontando, ela vai ser o quê? Menos 2 metros. Então, a posição, gente, vai ser justamente o lugar que o móvel ele vai ocupar em relação a uma certa referência. No caso, a nossa referência aqui está sendo essa aqui, ó, a origem, o zero. É como você pensar a reta numérica lá de matemática. A gente tem o zero, que é a origem, aí para a direita nós vamos ter as abscissas positivas, né? E para a esquerda as abscissas negativas. Fazendo aqui a analogia com a posição, ó, para a direita desse referencial nós vamos ter posições positivas. Para a esquerda nós vamos ter posições negativas. Se de repente eu dissesse, eu tenho um corpo aqui, ó, um ponto material está aqui nessa posição. Aí eu perguntasse, que posição é essa dessa esfera? Essa posição aqui, ela seria o quê? Mais 3 metros. Porque cada intervalozinho desse vale 1 metro, certo? Agora, vamos aqui. Observem essa ilustração para a gente melhorar a definição de deslocamento. Eu tenho aqui, ó, uma referência, ou seja, a origem aqui está sendo esse semáforo. Aqui a posição é zero, aqui seria o marco inicial. Aí o carro ele está saindo daqui. Então aqui eu tenho a posição inicial, que lá nós chamamos de S0. Tanto faz, S0 ou SI. E aqui o carro veio até essa posição, que a gente chama de posição final, que nós também podemos chamar de S. Se eu quero o deslocamento, gente, ó, o que vai ser esse deslocamento? Vai ser essa posição final menos a posição inicial, né? Que lá nós usamos essa expressão na lâmina anterior. ΔS igual a S menos S0. Posição final e posição inicial.
Então, o deslocamento, gente, ele vai ser justamente essa variação da posição, tá? Aqui, vamos tratar de intervalo de tempo. O que vem ser o intervalo de tempo, professor? Ó, nós vamos usar para representar o intervalo de tempo ΔT. O intervalo de tempo, gente, é também uma variação do tempo. Esse ΔT, ó, esse ΔT, nós vamos ter tempo final menos tempo inicial. É a variação do tempo. Olha aqui a ilustração. Você tem um móvel que sai aqui de uma posição inicial, vai até uma posição final. Só que essa posição inicial corresponde a um tempo que eu vou chamar de tempo inicial. Quando ele chega nessa posição, já vai ter um tempo que eu chamo de final. Quando eu pego esse tempo final, subtraio desse tempo inicial, ou seja, t menos t0, aí eu vou ter o que nós chamamos de variação do tempo, né? Que é ΔT, ou intervalo de tempo. Se eu quero calcular o intervalo de tempo numa situação, na cinemática, eu vou pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial, certo? Vamos agora trabalhar alguns exercícios para melhorar mais esses conceitos. Nós temos aqui uma figura, tá? E aí ele diz, com base nessa figura, determine o deslocamento e a distância percorrida quando iniciamos a viagem, tá? Então, olha só, ele está saindo aqui, ó, tem um ponto A, ó, aqui tem A e eu tenho uma posição. Aqui eu tenho B, aí aqui tem uma posição, uma marcação na trajetória. C e tem uma marcação na trajetória. Agora ele está pedindo assim, quem é o deslocamento quando você vai de A até B? Ó, se eu vou de A até B, essa daqui, essa daqui é a minha posição inicial. E essa daqui é a minha posição final. Então, respondendo aí a letra A gente vai fazer isso. O deslocamento vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Então, eu digo que o deslocamento é igual. Quem é a posição final? Aqui, indo de A até B. A final é 200. Então, eu faço 200 menos... Quem é a posição inicial? 100. Aí, agora eu faço ΔS, que é o deslocamento, vai ser igual. 200 menos 100 vai dar o quê? 100. Então, 100 km, né? O deslocamento aí corresponde a 100 km. Agora, vamos responder a letra B. A letra B, ele diz assim, se ele sair de A até C, ó, A até C, aí agora já muda, né, gente? Ó, a posição inicial vai ser 100 e a posição final 450, né? Então, colocamos aqui a fórmula, ΔS igual a S menos S0. ΔS vai ser igual. Quem é a posição final? 450. Menos, quem é a posição inicial? 100. Então, ΔS, que é o deslocamento, vai ser igual. 450 menos 100 vai dar o quê? 350 quilômetros. Tá? Agora vamos calcular a letra C. Vamos calcular logo o deslocamento de B até C. De B até C. Ó, de B até C. Então eu vou fazer ΔS é igual a S menos S0, tá? Então o deslocamento vai ser igual. De B até C, a posição inicial é 200 e a final 450. Então eu vou fazer 450 menos a posição inicial é 200. Então aqui o ΔS vai ser igual. 450 menos 200 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 250, tá? Agora vamos para a questão da distância, né? O que é que a gente chama de distância, professor? A distância, gente, é todo o espaço que ele percorreu, tá? Todo o espaço que ele percorreu. Então, você vai olhar aqui na letra A. Ele saiu de A e foi até B. Então, nós vamos botar aqui na letra A qual vai ser a distância. Ó, ele está saindo do 100, ó, ele está saindo do 100, vai até o 200. Está saindo do 100, vai até o 200. Então, a distância aqui, percorrida aí, foi de quanto? Foi de 100 km. Ele percorreu 100 km. Na letra B, qual é a distância aí? A letra B, ele está dizendo que ele vai de A até C.
ele está saindo do quilômetro 100 e está indo até o quilômetro 450. Então pensa aí, saindo do 100, indo até o 450, quantos quilômetros ele percorreu? Então ele percorreu aí o quê? 350 quilômetros, né? Agora a distância no item C. Ele está saindo aqui do quilômetro 200 e vai até o 450. Olha, se ele sai do 200 e vai até o 450, a distância percorrida foi 250 quilômetros. Ok? Coincidentemente, essas distâncias foram as mesmas dos deslocamentos, viu? Mas nem sempre a distância é a mesma coisa do deslocamento, viu? Tenham cuidado com isso. A gente vai ver situações aí adiante. Olha essa questão aqui, como ela é legal. Ele diz assim: um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, ele vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente. Olhem bem, gente, eu vou tentar fazer uma ilustração aqui para a gente representar isso aí. Vamos dizer assim, o móvel está partindo aqui, ele está partindo do quilômetro 50, aí ele vai até o quilômetro 60. Vamos dizer que o quilômetro 60 ele esteja aqui, ó. Ele vai sair, o móvel vai sair do quilômetro 50, vai até o quilômetro 60, tá? Ó, ele vai até o quilômetro 60 e depois ele muda o sentido do movimento. Ele estava indo, ele estava indo até aqui o 60, agora ele vai voltar. Ele vai voltar até o quilômetro 32, né? Então o quilômetro 32 ele vai estar o quê? Ele vai estar antes, né? Ele vai estar antes aqui do quilômetro 50, né? Então ele vai voltar aqui, ó, para o quilômetro 32. Ó. Ele vai parar aqui o móvel. Aí o que é que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para a gente calcular o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida. Aí nós vamos fazer, ó, o que é o deslocamento escalar? É a posição final menos a posição inicial. Se você for olhar, nessa situação, ele partiu dos 50. Então esse 50 é a posição inicial. Aí ele foi até o 60, depois ele voltou para o 32. Então, onde ele parou foi aqui. Então aqui é a posição final. Então eu vou fazer, ó, 50, que é a não, desculpa aqui, deixa eu corrigir aqui. Vamos aqui apagar. Ó, ele está dizendo aí que a posição final é 32, gente. Ó, 32. Menos quem a posição inicial é 50. Então, pessoal, ó, se você fizer 32 para 50, vai dar quanto? 18, né? Só que aqui vai dar menos 18, né? Mais 32 menos 50 vai dar menos 18 quilômetros. Ou seja, o deslocamento foi negativo. Agora vamos calcular a distância, gente. A distância. A distância é tudo que ele percorreu. Então você imagina só. Ele sai dos 50, ó, ele sai dos 50, vai até os 60. Daqui para aqui, ele percorreu 10 quilômetros, não foi? Se ele saiu dos 50, foi até os 60, ele percorreu 10 quilômetros. Aí ele volta dos 60, passa aqui nos 50, mais 10 quilômetros. Aí dos 50, ele ainda vai até o 32. Se ele sai dos 50, vai até o 32, ele andou quantos quilômetros aqui? Ele andou aqui 18 quilômetros, né? Então as distâncias eu vou fazer, ó, 10 mais 10, 20, mais 18 vai dar 38 quilômetros. Então a distância percorrida vai ser essa. Então aqui, ó, ele está pedindo o deslocamento escalar e a distância respectivamente. Então ele quer na ordem. Primeiro o deslocamento, que foi esse, menos 18, e depois a distância, que é 38, tá? Então vamos aqui, ó, a alternativa certa é essa daqui. Letra C. Só voltando aqui, ó.
Letra C, tá? Letra C é a alternativa correta. Vamos aqui para outra questão. Um carro percorrendo sempre a mesma reta, parte do quilômetro 80, vai até o 120, inverte o sentido de seu movimento e retorna aos 50. É uma questão ipsilitre essa daí, né? Vamos tentar aqui colocar, ó. Ele está dizendo que o carro parte do quilômetro 80, ó, ele está aqui no 80, quilômetro 80, ele vai partir daqui, certo? Ele vai até o quilômetro 120, ó, aqui vai ser o quilômetro 120, então ele vem até aqui o quilômetro 120, depois ele volta, ele retorna para o quilômetro 50. O quilômetro 50, gente, ele vai estar aqui antes do 80, né, ó. O quilômetro 50 ele vai estar aqui, então 50 km, que é a posição. Então, olha o que é que ele está querendo. Ó, ele saiu do 80, então essa daqui vai ser a posição inicial. Aí ele vai, volta e para aqui. Essa daqui é a posição final. Então, vamos calcular o deslocamento. Ó, deslocamento é igual a posição final menos a posição inicial. É a variação da posição, tá, gente? Então, o deslocamento vai ser igual. Quem é a posição final? É 50. Menos. Quem é a posição inicial? É 80. Então, a variação da posição vai ser igual. 50 menos 80 vai dar menos 30. Pronto, isso aqui vai ser o deslocamento, também negativo. Agora vamos calcular a distância, usando o mesmo raciocínio da questão anterior. Se ele está no quilômetro 80, vai até o 120, ó, de 80 até o 120, ele percorreu aí ao todo o quê? Ele percorreu 40 quilômetros, né? Ó, nessa ida foi 40. Aí quando ele volta para cá, ele percorre mais 40, né? Saindo dos 120 até o 80, ele volta 40. Mas aí agora, do 80 para o 50, ele vai percorrer 30, né? Então a gente soma agora. A distância vai ser quem? A distância vai ser 40 mais 40, 80 mais 30, vai dar o valor de 110 quilômetros. Então a distância é todo o espaço percorrido. Então a resposta correta aqui vai ser menos 30 e 110. Então tá aqui a resposta, a letra D, menos 30 e 110. Agora vamos trabalhar uma questão sobre intervalo de tempo. Ele diz assim, olha, as aulas do período noturno de determinada escola, ela tem início às 18h30 e término às 22h30. Qual o intervalo de tempo que corresponde a essas aulas na escola? Gente, o intervalo de tempo, nós vimos nesse instante que ele é quem? É a variação do tempo. É você pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Então vai ficar assim, ó. Quem é o tempo final? O tempo final aqui é quem? 22h30. Então eu vou botar aqui, ó, 22h30, tá? Aí menos. Quem é o tempo inicial? O tempo inicial é 18h30. Então a gente vai ter agora aqui, ó, ΔT igual. Vamos fazer isso, essa diferença, ó. 30 minutos para 30 minutos é zero, né? Aí 22 horas menos 18 horas vai dar o quê? 4, né? Então nós vamos ter aí um intervalo de quanto? De 4 horas. O intervalo de tempo vai ser de 4 horas. Dando sequência, agora aqui uma questão bem interessante para a gente trabalhar com o intervalo de tempo. Ele quer que a gente transforme esses intervalos de tempo aqui em segundos, tá? Olha, transforme em segundos os seguintes intervalos de tempo. Eu tenho esse tempo de 2 horas, ó, 2 horas, 10 minutos e 15 segundos. Aí eu quero transformar isso em segundos. Aí você vai ter que fazer umas transformações básicas aqui, tá? Aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Uma hora, ela corresponde a 60 minutos, né? Olha. Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto, gente, cada minuto corresponde a 60 segundos.
Então, se eu quero saber quantos segundos eu tenho em uma hora, eu faço 60 vezes 60, né? Se uma hora é 60 minutos, cada minuto é 60 segundos, 60 vezes 60 vai dar o quê? 3.600 segundos. Então eu chego à conclusão que uma hora tem 3.600 segundos. Aí aqui ele está dizendo assim, eu tenho 2 horas. Se são 2 horas, é 2 vezes isso aqui. Ó, 2 horas você tem o quê? 7.200 segundos. Agora, 10 minutos tem quantos segundos? Ó, 1 minuto tem 60 segundos. Se são 10 minutos, gente, se são 10 minutos, você vai fazer 10 vezes 60, né? 10 vezes 60 vai dar quanto? 600. Então eu coloco aqui, ó, 600 segundos. E agora aqui os 15 segundos, ó. 15 segundos. Somo tudo aqui. Ó, aqui vai dar 5, aqui vai dar 1, aqui 8 e aqui 7. Olha o total, ó. Isso aqui corresponde a um total de 7.815 segundos. Agora vamos aqui, ó. Nesse outro intervalo, ele dá assim, ó, 2,5 horas, 20 minutos e 10 segundos. Olha só. São 2 horas e meia, gente. Isso aqui quer dizer 2 horas e meia. 2 horas eu já sei que são 7.200. Agora, meia hora é a metade de 3.600, né? É 1.800. Então eu vou pegar 7.200 e vou somar com 1.800, né? 0, 0, 10 a 1, 8 e 1, 9. Vai dar 9.000. Ó. 2 horas e meia, você tem 9.000 segundos. 9.000 segundos. 20 minutos, ó, se eu vi aqui que 10 minutos tem 600 segundos, 20 minutos vai ter 1.200 segundos, né? Então aqui eu tenho, ó, 1.200 segundos. E aqui mais 10 segundos. 10 segundos. Vamos somar tudo, tá? Aqui fica 0, 1, 2 e aqui 10. Então, esse valor, esse intervalo de tempo, ele vai corresponder a 10.210 segundos. Agora vamos para esse outro aqui, ó. Esse outro você tem 1 hora e meia. 1 hora eu sei que é 3.600. Meia hora é a metade disso aqui, é 1.800, né? Então eu vou pegar assim, eu vou pegar 3.600 e vou somar com 1.800. 0, 0, 8 e 6, 14, vai 1, 4 e 1, 5. Dá 5.400, né? Então a gente vai ter aqui, ó, esse intervalo de tempo ali vai ser 5.400 segundos. Aí eu tenho 40 minutos. Gente, pensa. Se 20 minutos deu 1.200, 40 minutos vai ser o dobro disso aqui, né? Vai dar 2.400, né? 2.400 segundos. 20 segundos, eu boto 20 segundos aqui, ó. Faça a somazinha aqui, ó. Vai ficar 0, 2, 8 e aqui 7. Vai dar 7.000, ó. 7.820 segundos. Agora o último intervalo aqui ele coloca 3 horas. 3 horas. Ora, 2 horas eu sei que é 7.200. Mais 1 hora é 3.600. Então eu vou botar assim, eu vou botar 7.200 mais 3.600, né? 0, 0, 8, 10. Dá 10.800. 3 horas, 3 horas. 3 horas dá 10.800. Vou botar aqui. 10.800. 20 minutos eu já fiz aqui em algum local. 20 minutos aqui dá 1.200. 1.200 segundos. Aí mais 10. Vamos somar tudo. Aqui 0, 1, 10 a 1, 2, 1.
vai dar isso aqui, 12.010. Então, 12.010 segundos. Ok? Então, aí são questões referentes a transformações, né? Somente pura transformações. Agora aqui, gente, para finalizar, a gente vai colocar aqui só a questão de os tipos de movimento, né, que a gente tem na cinemática. A gente tem o chamado movimento progressivo e o movimento retrógrado. Quando é que um movimento ele é dito progressivo? É quando o móvel ele caminha sempre no sentido positivo da trajetória, tá? Então, se a trajetória ela está sendo orientada para determinado ponto e o móvel está sempre caminhando para esse mesmo ponto, aí nós vamos ter um movimento progressivo, tá? Ó, seria aqui no caso, ó, aqui eu tenho, ó, o 0 km está aqui, aí é em São Paulo, aí a gente já tem aqui a cidade de Santos, tá vendo? Esse móvel, olhe bem que esse móvel aqui, essa pirozinha e esse carrinho aqui, eles estão indo no sentido positivo da trajetória, ó. 20, 40, 60, tá entendendo? Então aqui eles estão indo no sentido positivo da trajetória. Então nesse caso a gente diz que eles estão realizando um movimento progressivo. Agora, ao passo que eles vão se movimentar no sentido contrário, né? No sentido negativo ao da trajetória, porque a trajetória está marcando o zero aqui, para cá que ela é positiva. Aí se os móveis estão vindo nesse sentido, aí nós já vamos ter um movimento chamado de retrógrado, ok?